Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, para quem não me conhece ainda, sou a criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou apaixonada por amigurumis e toda semana eu estou trazendo novidade aqui para o canal. Então, eu já peço, se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. E, se possível, curta, compartilha, comenta, que isso ajuda muito no engajamento do canal. E como eu trago sempre fofurices aqui para o canal toda semana, dessa vez é a Princesa Cinderela. Eu já tenho 4 princesas aqui no canal, essa é a 5ª. Se você quiser conferir as outras princesinhas, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, ok? Antes de começarmos o passo a passo, eu quero ler um versículo com vocês, como sempre faço aqui no canal. O versículo de hoje está lá no livro de Provérbios, que é um livro do Antigo Testamento. Provérbios 31:10, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Esse versículo fala do canto de louvor à mulher virtuosa. Esse versículo destaca a raridade como mulher única e valorosa, a comparando com uma joia preciosíssima que é o rubi. Em outras palavras, essa mulher se destaca pela sua virtude, inteligência, bondade, trabalho árduo. E o seu maior valor não pode ser medido por bens materiais, por coisas materiais, mas sim pelo que ela traz de influência positiva à vida de todos ao seu redor. Que lindo isso, né? Que todas nós possamos desenvolver essas qualidades da mulher virtuosa. Bora lá então para o nosso passo a passo. Tô aqui com o meu corpinho base da nossa Princesa Cinderela. O corpinho base, vocês têm a receita aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. Então, para vocês começarem a confeccionar, a personalizar a princesa, já tem que estar com o corpinho pronto, ok? Então, eu vou virar meu corpinho assim, ó, com a cabeça pro meu lado. Eu vou começar a trabalhar primeiro aqui na gola e nas manguinhas. Vou utilizar o fio azul hortênsia, que é o mesmo tom aqui do corpinho base. Ó, azul hortênsia. Agulha 2.2. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte de trás, no arremate, naquelas alcinhas que nós trabalhamos em bló. Faço um ponto baixo. Esse fio já trago pra frente para prender. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base aqui, nessas alcinhas, até chegar aqui nos bracinhos. Ó, fiz 4 pontos. Deixa eu focar aqui pra... Fiz 4 pontos. Mas aqui depende de onde você pegar, que vai dar essa quantidade, tá? A quantidade que der de pontos aqui não importa. Agora, a gente chegou no bracinho. Eu vou trabalhar pontos altos aqui, ó, nesses 3 pontos, que foi onde a gente prendeu o bracinho, tá? Ó, faço um ponto alto. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto, fazendo um aumento. Eu vou fazer aumentos nesses 3 pontos aqui do braço. Então, já fiz um aumento. No ponto seguinte, faço um aumento de pontos altos. E aqui no último ponto do bracinho, faço um aumento de 2 pontos altos. Vou puxar esse fio aqui, ó, para ajustar os pontos. Já vou cortar.
Aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, até chegar novamente aqui nos pontos do bracinho. Chegando aqui no outro bracinho, eu vou fazer 2 pontos altos para cada ponto. E agora, completo aqui na parte de trás com pontos baixos. Finalizei aqui na parte de trás e recapitulando, tá? Para vocês saberem a quantidade de pontos. Aqui na parte de trás com 7 pontos, com 6, com 5 e com 6. Total, 24 pontos aqui, tá? Nós trabalhamos pontos baixos aqui no meio e na parte de trás. E aqui nas manguinhas, aumentos de pontos altos. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Corto fio. Vou esconder aqui por dentro dos pontos. Passei um pouquinho de cola de tecido, coloquei alfinetinhos, para que fique mais certinha essa gola do vestidinho. Eu utilizei essa cola aqui, ó, cola jeans. Vamos iniciar a saia. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte de trás. Faço um ponto baixo. Fio pra frente, pra prender. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. Fazendo um aumento. E sigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a primeira carreira com 60 pontos. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Deixa eu corrigir aqui. Eu venho no primeiro ponto pegando a alcinha de trás. Ó. Pegando a alcinha de trás, faço um ponto. Pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, pegando somente nas alcinhas de trás. 60 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, trabalhando em bló. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo, pegando pontos normais. Coloco o marcador. Agora, vamos trabalhar carreiras retas. Vamos fazer da carreira 3, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 17. Ponto sobre ponto, 60 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 17, já tirei o marcador, faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E prossigo fazendo essa sequência por toda a volta.
finalizei aqui a parte do acabamento da saia, do vestidinho. Corto o fio. Tirar o marcador. Vou puxar esse fio aqui, ó. Vou vir aqui no ponto seguinte, vou puxar esse fio aqui pra trás. E vou esconder aqui entre os pontos. Vou puxar esse fio aqui por alguns pontos. Vou passar um pinguinho de cola aqui. Cola de tecido, cola jeans. E agora eu vou fazer uma marcação aqui no meio do vestidinho, pra gente fazer um detalhe. Ó, vou vir aqui bem no meio. Vou colocar o marcador. Venho com o fio azul hortênsia novamente, o meu já tá no restinho. Vou vir aqui bem no meio, não vou fazer laçado, vou vir com fio direto. Vou deixar um pedacinho aqui, ó. Esse fio já venho prendendo. Venho no próximo ponto. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, um meio ponto alto. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, faço 2 laçadas na agulha, vou trabalhar um ponto alto duplo. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto duplo. E eu vou trabalhar dessa forma por toda a volta, fazendo 2 pontos altos duplos para cada ponto. Chegando aqui, ó, no final, aqui eu trabalhei 1, 2, 3. Vou deixar 3 pontos aqui, tá? Restando aqui no final, pra gente terminar a carreira. Chegando aqui no final da volta, faltando 3 pontinhos. Eu vou retirar esse marcador para facilitar. Ó, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E aqui no último ponto, um ponto baixo. Tá. Um ponto baixo. E aqui no primeiro ponto, onde a gente fez aquele ponto sem fazer laçada, um ponto baixíssimo, eu faço aqui também um ponto baixíssimo nele. E corto o fio. Eu vou trazer esse fio aqui pra trás e esconder entre os pontos. Depois eu corto e passo um pinguinho de cola.
Então, ó, vou puxar esse fio aqui para passar entre pontos. Já adiantei a base do cabelinho da nossa princesa. Tô utilizando o fio amarelo solar, fio amigurumi. Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, primeira carreira. Segunda carreira, aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Quinta carreira, 3 pontos e um aumento por toda a volta, 30 pontos. Sexta carreira, 4 pontos e um aumento por toda a volta, 36 pontos. Sétima carreira, 5 pontos e um aumento por toda a volta, 42 pontos. Oitava carreira, 6 pontos e um aumento por toda a volta, 48 pontos. Nona carreira, 7 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 54 pontos. Agora, nós vamos fazer da carreira 10, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 15, ponto sobre ponto. Vão ser 6 carreiras, com 54 pontos cada carreira. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Finalizei aqui a base do cabelinho, fiz até a carreira 17. Eu havia dito para vocês que faria até a 16, mas fiz mais uma carreirinha, tá? Porque na hora de encaixar aqui na cabeça, eu achei que ficou melhor fazer mais uma carreirinha. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vamos começar as mechinhas. Tiro o marcador. Eu vou pegar a alcinha aqui, ó, da frente. Faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Venho na terceira correntinha, faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Finalizei a mechinha e ficou com um total de 11 pontos, contando aqui com as correntinhas iniciais. Venho no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixíssimo. Faço 12 correntinhas, volto fazendo meio pontos altos e vou fazer dessa forma até completar 4 mechinhas, sempre pegando aqui na alcinha da frente, tá? E ficou assim, as 4 mechinhas. Essas mechinhas vão ser o topetinho dela na frente, tá? Depois eu vou fazer de um jeitinho que vai ficar bem bonito. Agora eu vou fazer as mechas maiores. Então, já vim aqui no ponto seguinte, aprendi com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 30 correntinhas. Fiz as 30 correntinhas, venho na terceira correntinha, faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Terminei a mecha e ficou com 29 pontos. Vou continuar pegando aqui as alcinhas da frente, vou pular um ponto de base, tá? Eu não vou vir direto no próximo ponto, eu vou pular um ponto de base, porque senão vai ficar muito volumoso. Então, eu venho aqui, ó, pulei um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo, faço 30 correntinhas, volto fazendo um meio ponto alto para cada correntinha, até encontrar com essas mechas menores. Vou continuar trabalhando nas alcinhas aqui da frente. Finalizei as mechas
E ficamos aqui com 24 mechas, tá? Vou cortar o fio de um tamanho grandinho para costurar em volta da cabeça. Colocar na agulha de tapeceiro e vou posicionar na cabeça. Agora eu vou posicionar aqui na cabeça. Essa parte aqui das mechinhas menores vai ficar bem centralizada aqui no meio, ó, tá? Então, cuidem para que fique bem certinho. Eu não vou colocar esse início com o início aqui não, tá? Ela vai ficar meio que assim, ó, mais aqui pra trás. Eu vou ajeitar. Vou dar uma esticada aqui nesse cabelinho. Vou colocar alguns alfinetes. Eu vou fazer a costura aqui em volta, tá? Pegando aqui bem na beiradinha do cabelo, vou fazer a costura por toda a volta. Cuidem para que a costura fique bem certinha aqui, ó. Pegando aqui nessa última carreira, que na hora da gente arrumar o cabelo dessa forma, não apareça a costura, ó, porque senão fica feio, tá? Então, cuidado para que a agulha não pegue muito aqui em cima das mechas, senão essa costura vai aparecer quando a gente jogar esse cabelo aqui pra cima, ok? Eu vou pegar aqui, ó, bem na última carreira. E ficou assim o cabelinho. Olha que não aparece a costura. Então, é bem importante a gente se atentar e fazer a costura bem aqui, ó, na última carreira, tá? Vou retirar esses alfinetes. Antes de prender o cabelinho, de cortar esse fio, eu arrematei e escondi o fio aqui pra dentro da cabeça. Antes de prender o cabelinho, eu vou fazer a sobrancelha. Coloquei o fio na agulha. Tô utilizando o mesmo tom aqui do cabelo, que é o amarelo solar. Mas se vocês preferirem fazer a sobrancelha pretinha, podem também. Vou introduzir aqui em qualquer lugar do rostinho. Vou vir aqui, ó, bem na direção dos cílios dela, na carreira de cima. Vou deixar um pedacinho de fio pro arremate. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui, ó, na carreira de cima. Tá bem aqui, ó, na direção do final do olho. Já vou fazer aqui do outro lado. A mesma carreira na direção do olho. Um, dois, três, quatro, 5. E já vou sair lá onde introduzir. Acho que eu vou colocar na minha agulha de boneca, que vai ser melhor. Troquei pela minha agulha de boneca. Essa agulha vocês encontram em armarinhos, tá? Ela facilita muito
nessa parte. Vou fazer o nozinho e vou cortar o fio. Agora, para prender o cabelo, eu vou usar essa liguinha aqui de cabelo. Se vocês não tiverem, podem prender com o próprio fio de amigurumi, tá? Vou deixar 4 mechas maiores aqui, ó, na frente. E venho colocando uma mecha do lado da outra. Dessa forma. Puxei todas as mechas aqui pra cima. Agora ficaram essas 4 aqui. Vou fazer assim, ó. Vou cruzar aqui na frente pra fazer um penteadinho. É opcional, se vocês quiserem puxar todas juntas uma do lado da outra, podem também. Para dar um volume maior aqui na parte da frente. Agora eu venho com a minha liguinha de cabelo e vou passar uma vez só. E daí eu dou uma amassadinha nesse cabelo, ó, bem simples. Vocês vão ver que vai ficar com um efeito maravilhoso, ó. Deixar esse cabelinho assim bem livre, bem soltinho, porque dá pra brincar com ele depois. E olha só. Que lindo que fica o efeito. E aqui na parte da frente, eu venho enrolando essas mechinhas assim, ó. Ó. Deixa eu fazer com uma outra aqui pra vocês verem melhor. Ó, eu venho enrolando pra formar um topetinho aqui na frente. Não vou colar também, vou deixar assim, bem livre. Aí, dou uma ajeitadinha, dou uma arrumadinha pra ficar bem linda. Ó, vai ficar assim. Meninas, pra fazer a tiara, eu vou usar esse arame, que é o número 18. Vou utilizar também essas miçangas azuis. Eu já tinha aqui em casa, não sei a numeração delas, tá? Mas elas não são muito pequenininhas, não. Eu vou utilizar como molde essa cola aqui de silicone. Eu vou fazer assim, ó. Ficou meio tortinha aqui, deixa eu dar uma ajeitada. E vou colocar as pérolazinhas aqui no arame. E ficou assim. Para que essas pérolas fiquem seguras, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. No finalzinho aqui de cada uma aqui no arame. E ficou assim a tiarinha. Coloquei cola quente aqui no finalzinho. Ela ficou com tamanho de 8 centímetros, tá? O arame eu cortei nesse tamanho, 8 centímetros. Agora vamos colocar. Vou colocar aqui, ó, por debaixo do cabelinho. Esse foi o resultado final da nossa princesa Cinderela. Espero que vocês tenham gostado. Olha que fofurice. Agradeço demais a presença de vocês aqui no meu canal e aguardo todos em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!